Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar a abertura do mercado hoje, dia 10 de novembro, 10 de novembro de 2021. DI futuro nos últimos dias, pessoal, ladeira abaixo, hein? Que coisa impressionante. Mas a curva continua invertida. É interessante que nessa alta aqui, a curva ainda não tinha se invertido, né? E ela está caindo e não está desinvertendo. Ontem o DI Futuro chegou a namorar ali com taxas próximos a 11,5. Eu uso sempre o de 10 anos, tá, pessoal? Isso é o padrão do nosso canal. Ano que vem nós vamos mudar, vamos passar para o 33. Mas voltou a subir e ficou ali no 11,64. Vamos ver como é que a coisa anda hoje, porque nós temos muitas notícias de ontem, da madrugada, né, e do começo do dia que tem potencial aí para agitar o mercado. Então vamos atualizar o que já está disponível agora, 9 da manhã, só para atualizar ali o horário para vocês. Então olha aqui, pessoal, site do IBGE, olha ali, o IPCA sobe 1,25 acima da projeção anterior da Ambima. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que esse 1,03 que corrigia, o VNA foi corrigido a menos do que a inflação foi de fato, né? Então, isso aqui fica corrigido para o dia 15 de 11. 15 de 11 vai ter ali o VNA corrigido pelos 1,25 cheios de outubro, certo? Do dia 1º ao dia 31 de outubro. E aí corrige-se essa defasagem de 0,22 pontos percentuais do mês trazidos ao dia. É muito pouca diferença, tá, pessoal? Mas vai dar ali uns bons centavinhos a mais no VNA, certo? E, bem, nós vamos comentar mais sobre as projeções da Ambima no vídeo de amanhã, porque eles largam isso aqui no final da tarde de hoje, e aí vai ter a primeira projeção para novembro e para dezembro aqui. Então a gente vai poder fechar a projeção da inflação, toda ela com os dados oficiais e as projeções oficiais da Ambima. Vai ficar bem interessante. Esse dado aí eu estou bem curioso para saber quanto será. Vamos ver aqui 1,25, então, inflação acima da expectativa gerada pela Ambima, acima da correção que foi o IPCA, então ele vai reajustar cheio no dia 15, fiquem tranquilos, absolutamente tranquilos com isso, mas por que eu disse isso? Porque é uma fonte de estresse, né? Vamos ver aqui quem foi o vilão. Puxa vida, transportes 2,62, certo? Isso aí está sendo um problema e tanto para o Brasil nos últimos meses, né, pessoal? Mas vejam só os núcleos completamente desorganizados, né? 1,17 na alimentação, 1,04 na habitação, 1,27 em artigos de residência, 1,80 de vestuários, 1, 2, 3, 4, 5 itens, 5 núcleos acima de 1%, um deles acima de 2%. Realmente Selic de 2 dígitos, pessoal, ano que vem. Não dá uma inflação assim. Realmente não tem condições da economia no Brasil se desenvolver de forma saudável. Então, para amanhã está prometido aí o nosso vídeo comentando com mais profundidade isso aqui. Bom, sobre inflação, pessoal, aí eu quero mostrar aqui para vocês vai sair hoje. Eu só não tenho o horário certo que sai isso, que é o índice IPC, né, dos Estados Unidos, 5,4% no último dia 13, quase um mês atrás. E olhem aqui, pessoal, esse gráfico aqui que é bacana. Vou tirar esse senhor aqui. Olha só, antes da pandemia, nós tínhamos ali uma inflação, ó, vejam aqui, ó, né, que nos 12 meses oscilava de 1,7 a 2,7, 2,9 aqui, depois baixava, bem sazonal, né? Bem como é, na maior parte das vezes, a nossa inflação.
com essa sazonalidade. Aí a economia parou aqui, aqui já reflexo da parada da economia no começo do ano de 2020, certo? Depois a inflação retomou gradualmente e agora, olha só, pessoal, um salto. Isso aqui na inflação dos Estados Unidos, que eu acredito que seja por volta de 14 horas, horário de Brasília, a divulgação da inflação deles, tá? Outro dado que mostra o problema mundial, que é a inflação, que está ocorrendo, é isso aqui, pessoal. Olha só. Inflação ao produtor na China atinge máxima de 26 anos, pessoal. Isso aqui é antes de 2000, com crise de energia, tá? Matéria traduzida da Reuters no Money Times, tá? Só abrindo aqui. Só um pouquinho. Vamos botar ali, ó. Money Times, para quem quiser conferir lá essa matéria sobre a inflação na China. Então, pessoal, números altos nos Estados Unidos, na China, no Brasil também, tá? O mar não tá para peixe. Então, esses fatores aqui, eu acredito que são uma fonte de estresse clara, nítida e clara, porque essa queda aqui do DI futuro, bom, tem o alívio da questão do juro americano, que eu já comentei até no vídeo de hoje mais cedo, e eu estou confirmando essa impressão. E nós temos também, de repente, isso aqui, né? Os precatórios. Aprovado em primeiro turno, ali tinha algumas coisinhas ainda para serem votadas, a maioria foi rejeitada, os acréscimos, né? As alterações que os outros partidos propuseram. E não sei se o mercado já passou a régua nisso aqui e já precificou, trazendo para baixo a estimativa dos juros futuros do país, porque isso aqui, de certa forma, é uma despesa que agora já está bem determinado o número, a regra nova em relação aos precatórios é essa, e ficou nisso. E aí, por isso, a reação positiva, né? É uma possibilidade, certo? Não sei se surgirão novas informações e aí a interpretação possa modificar, certo? Mas é isso aí por enquanto. Vamos ver se já temos algum dado aqui do DI futuro. Ainda não, pessoal. Então vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, nós temos visto no site do IBGE sempre essa comparação com 2002 nos últimos meses. A inflação mais alta desde o mês tal de 2002, etc, etc. Então, pessoal, vocês podem entrar lá no site do Banco Central do Brasil e procurar histórico das metas para a inflação, que também dá para comparar o quanto foi efetivo o controle da inflação, né? E me bateu uma curiosidade de mostrar para vocês quanto que foi essa inflação em 2002. 12,5%, tá, pessoal? Então, assim, eu acho que disso não passa. Com um grande alívio, né? Disso não passa. Mas vejam como aqui essa aqui é a coluna da inflação efetiva, certo? Vejam aí como houve períodos de mais controle e períodos de menor controle, né? Certo? E já tem aqui que é o 2024, com a última resolução deste ano, inflação fixada em 3%, uma meta ambiciosa, acho que é o mínimo que eu posso dizer, né, com um intervalo de 1,5, então 1,5 a 4,5. Então realmente então 3,5 ano que vem, 3,75 este ano, realmente essa Selic aí vai ter que voltar para 2 dígitos, né? Não tem como. Mas tá aí, pessoal, a inflação de 2002 foi 12,5, tá? Que é o que sempre se compara. E aqui o primeiro movimento do DI futuro é uma pernadinha vigorosa para cima de 15 points base, ó, indo de 11,65, era 11,64, né? Para mais de 11,80, né? Que é esse risquinho aqui. Vamos ver aqui se ele já altera um pouquinho o desenho, ó.
Então, também com notícias como estas, né, pessoal, não dá para esperar outra coisa. Bom, pessoal, 9h27, o mercado abre depois dessa ligeira quedinha aqui do DI Futuro. Vamos dar uma olhada aqui nas taxas, luzinha verde. Então, pré-24 aumentando 8 pontinhos base, a curva continua invertida. Pré-26 aumentando 10 pontinhos. E o pré-31 aumentando 15 pontinhos, 11,67. Mas ainda assim, pessoal, muito longe da máxima que esse papel atingiu, questão de nem 2 semanas atrás, que foi a 12,78. Que loucura, né? Mais de 100 points base é muita coisa em poucos dias. Selic 24, 11,53, caindo 13 décimos de milésimos. Selic 27 a 0,2631, igual a ontem. Agora, para os IPCAs, tem aqui um aumento generalizado. IPCA 26 aumentando 5 pontinhos. IPCA 35 e 45 aumentando 5 pontinhos também. IPCA 30 aumentando 6 pontinhos. E o IPCA 40 aumentando 5 pontinhos. Lembrando que o IPCA 55 volta ao rol próxima terça-feira, certo? Bom, pessoal, repararam aqui a coincidência? 13 IPCAs com a mesma taxa. E a diferença entre o prazo mais curto e o mais longo disponível é apenas de 5 basis points. Então, realmente, uma curva muito plana, muito estável, assim, mas sem prêmio pelo prazo, certo? Entre esses 13 IPCAs aqui, 30, 35 e 45, qual é o raciocínio do gestor aqui que eles fariam? 30, IPCA 30. Em primeiro lugar, porque eles não gostam de prazos longos, que são o 35 e 45. Em segundo lugar, o 2030, entre estes três, vai trazer o mesmo retorno, só que 5 anos antes do 35 e 15 anos antes do 45. Então eles fariam isso. Mas entre esses 5 IPCAs aqui, a escolha, sem sombra de dúvidas, iria para o IPCA 26, porque 2 basis points a mais não justificam 4 anos mais de risco Brasil, que é a diferença entre o 30 e o 26, e o prêmio é apenas 0,02%. Quer dizer, isso aí não é prêmio, né? Vamos combinar. Bom, pessoal, taxas aí com leve estresse. Olha, na minha opinião tá leve, viu? Na minha opinião tá leve. Com tudo que está acontecendo, eu acho que as taxas poderiam estar mais altas, mas vamos ver os desdobramentos aí das coisas nos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer com a PEC no Senado, que é outra etapa, é outro esporte, digamos assim. E, bem, é o que temos para hoje, pessoal. Corroborando um pouco o que eu falei no vídeo de manhã, a gente não consegue se entusiasmar muito agora com essas taxas aqui pela influência das taxas aí dos últimos 2 meses, né? E do movimento de alta constante que agora está com o freio de mão bastante puxado. Mas essas taxas aqui, pessoal, são as melhores dos últimos 2 anos. São as melhores dos últimos 2 anos. Claro que está oscilando, não está mais tão alto quanto estava semana passada, mas elas continuam na faixa de melhores e acima do nível da pandemia lá em março de 2020. Então, pessoal, quem for investir, estiver pensando talvez em fazer um aporte maior e tal, saiba do risco, né? Qual é o risco? É a taxa voltar a subir. Mas para carregamento de longo prazo, e essas taxas aqui acima de 5% são simplesmente maravilhosas. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.